Show. Então, galera, vamos lá. Mídias sociais, né? Sempre que a gente pensa em mídias sociais, a gente tem que pensar em pessoas. E aí, existem diferentes canais que foram, né, criados, que foram aí sendo desenvolvidos ao longo dos tempos, onde a gente vai ter aí a reunião, a inclusão de diversas pessoas, só que essas pessoas, quando estão utilizando, por exemplo, o Facebook, que é uma das mídias sociais, né, mais conhecidas aí, mais utilizadas no mundo, ou o Instagram, elas estão com expectativas e comportamentos distintos para cada uma dessas redes, ao utilizar cada uma dessas redes. Então, é importante a gente saber que, de acordo com as informações que cada rede social ela consegue pegar do usuário, ela vai oferecer para os anunciantes ou para as empresas que estiverem trabalhando ali, diferentes possibilidades, né, de ferramentas, segmentação e, consequentemente, objetivo. Com isso, você vai acabar tendo diferentes possibilidades de resultados também. Então, a gente vai, né, nesse webinar, focar mais nessa parte das segmentações e objetivos específicos de cada uma das, né, de cada uma das redes, não que existem redes sociais abertas, mas das principais, para a gente poder entender e ajudar a gente na decisão, né, de trabalhar com uma ou trabalhar com outra e o porquê dessas escolhas, tá? Bom, me apresentando rapidinho, meu nome é Luiz Paulo, né, sou um dos sócios aqui do grupo M2BR, atualmente à frente justamente do M2BR Academy, a nossa escola de marketing digital. Trabalho com marketing digital aí, já vão completar 8 anos, e, né, no decorrer dessa jornada, já, enfim, trabalhei com várias redes sociais diferentes, comecei trabalhando no Orkut, aí via o nascimento do Facebook, depois o desdobramento para o Instagram, a compra, né, do Instagram, WhatsApp também, enfim, Twitter, etc. E nesse período todo, né, desde que eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu já passei por algumas instituições, tanto em cursos de MBA, quanto cursos de extensão ou de especialização, entre eles aí a Faixa, o Instituto Infinet, a Folha Dirigida, o Veiga de Almeida, o UERJ, Unicarioca, todos os lugares que, de alguma forma, eu já passei dando aula também. As minhas certificações incluem o Twitter, a da Microsoft, a Advertising Core do Facebook, 6 certificações do Google, né, 5 de Google AdWords, mais uma de Analytics, e aí o que acabam ajudando a acreditar aqui o Grupo M2BR como parceiro premier do Google, né, Google Partner Premier, enfim, junto com alguns outros critérios aí. Mas, e outra coisa, né? Se por acaso vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, só vocês procurarem por esse usernamezinho aí, Luiz com S, tá? Então é Luiz, escrito com Z, mas com S. E aí, tanto Facebook, Instagram, Twitter, é sempre o mesmo username, vai ser fácil de vocês me encontrarem. No LinkedIn é só vocês jogarem Luiz Paulo da Silva, que vocês vão me achar lá. O meu cabelo, ele acaba ajudando a vocês não me confundirem com outros Luiz Paulos por aí. Beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas, começando a entender, né, o universo aí das principais redes, e aí a gente vai e desdobra para as possibilidades de segmentação e objetivo que elas oferecem. O Facebook é uma das principais, né, redes sociais hoje. A gente já está aí com mais de 2 bilhões de usuários ativos mensalmente. Então não são 2 bilhões de contas criadas, são 2 bilhões de contas de usuários que, pelo menos uma vez por mês, acessam o site todos os dias, tá? A gente já está aí, na verdade, indo para 2,2 bilhões. Foi o último número divulgado pelo Facebook. Além disso, a gente já tem aí 100 milhões de pessoas utilizando os grupos do Facebook, 2 bilhões de mensagens sendo trocadas entre empresas e pessoas, tá? Então, o que acaba corroborando na máxima em que a sua empresa precisa estar no Facebook, né? É legal que ela esteja lá, e as pessoas têm trocado cada vez mais mensagens, trocado cada vez mais informações com as empresas através do Messenger. Paralelamente, a gente tem aí mais de 250 milhões de stories sendo feitos por dia no Instagram, e também 250 milhões de status sendo feito no WhatsApp também por dia. Aí esse status do WhatsApp é o story, né, que o WhatsApp também tem. O Facebook, na verdade, ao não conseguir comprar o Snapchat, ele pegou a funcionalidade do Snapchat e colocou em todos os lugares que ele podia. Então tem story no Instagram, tem story no Facebook, tem story no Messenger, tem story no WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai abrir nossa carteira de trabalho, vai ter story lá também. Tão bizarro que o Facebook colocou tudo isso. Tá? Então, 250 milhões de stories feitos, né, por dia, tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Então, beleza, a gente está falando aí no universo Facebook, somente plataforma Facebook, de mais de 2 bilhões de usuários ativos mensalmente, tá? Não dá para ignorar essa informação.
No Instagram, a gente já está aí com mais de 800 milhões de usuários ativos, tá? Também são aqueles caras que têm conta ativa, não só a galera que criou conta e nunca mais acessa. Desses 500 milhões de usuários ativos, mais de meio bilhão, ou seja, mais de 500 milhões acessam o aplicativo todos os dias, tá? Então, o número de usuários ativos no Instagram, proporcionalmente, ele é muito, muito, muito bizarro. Bizarro de grandioso mesmo. Já são mais de 2,5 bilhões de curtidas sendo feitas por dia. O Brasil tem a segunda maior base de usuário do mundo, tá? A gente só perde por enquanto para os Estados Unidos. A gente já tem mais de 35 milhões de usuários ativos, mais de 30 bilhões de fotos publicadas e média de 70 milhões de imagens carregadas todos os dias. Basicamente, o Facebook percebeu que os usuários estavam parando de publicar foto no Facebook e priorizando, trabalhando com o Instagram. O que ele fez? Foi lá, comprou um Instagram e beleza, prefiro concorrer comigo mesmo do que concorrer com os outros. E, obviamente, né, com o passar do tempo, ele foi melhorando, foi crescendo o Instagram. E aí hoje a gente já tem o Instagram como um dos principais canais de veiculação de anúncios em mídias sociais. Porque, basicamente, o Facebook ele cruza as informações dos usuários na plataforma Facebook, plataforma Instagram, e faz com que ele tenha muito mais informações para fornecer para que os anunciantes consigam trabalhar. Mesmo a gente não entregando tanto da nossa vida no Instagram, o Instagram ele acaba oferecendo várias possibilidades de segmentações sociais na hora que algum anunciante vai criar um anúncio para poder encontrar a gente, com base nas informações que o Facebook tem da gente, né? Aí o Facebook junto com o Instagram, então basicamente eles cruzam esses dados e aí fica muito mais fácil de encontrar a gente com base nos nossos interesses, comportamentos, dados demográficos e outros critérios que ele oferece. A gente vai ver já já. Bom, então quando eu falo, não à toa, né, o Facebook e o Instagram aqui estão juntos para a gente. Quando eu falo de objetivo, dentro do universo Facebook, eu estou falando, né, que eu posso trabalhar com essas possibilidades tanto no Facebook quanto no Instagram. Isso porque os anúncios do Instagram, na maior parte das vezes, ele vai ser trabalhado direto na plataforma de anúncio do Facebook. Então, tudo nasce através do Facebook Ads. Então, esses são os objetivos que estão disponíveis hoje para a gente poder trabalhar na maior parte das contas de anúncios do Facebook. Então, eu posso trabalhar com reconhecimento de marca, com alcance, tráfego, envolvimento, instalação do aplicativo, visualizações do vídeo, geração de cadastros, conversões, venda do catálogo de produtos e visitas ao estabelecimento. Então, assim que eu vou criar um anúncio dentro lá do Facebook Ads, tanto para Facebook quanto para Instagram, a primeira coisa que ele vai me perguntar é: qual é o teu objetivo de marketing? E aí ele vai me dar essas possibilidades. Eu preciso escolher uma dessas possibilidades para que eu avance para a próxima etapa e comece a trabalhar com a definição do meu público. Mas tudo nasce, tudo começa em objetivos. Tá? O objetivo é a parte mais importante da tua campanha, da tua estratégia, porque é com base no que você quer, ou seja, no teu objetivo, que você vai medir o que você conseguiu, ou seja, o teu resultado. Então, se você quer tráfego para o teu site, você vai medir como resultado dessa atuação o número de cliques que você teve no teu site. Se você quer alcance, você vai medir como resultado o número de pessoas que você alcançou. Se você quer conversões, você vai medir o número de conversões que você conseguiu. Essas conversões sendo compra de produto, visitas a alguma página específica, adições ao carrinho, o que for conversão para você, está diretamente ligada ao teu objetivo. Se você quer envolvimento, o teu resultado vai ser o envolvimento que você conseguiu. Então, o teu resultado ele vai ser quantas pessoas você envolveu, quantas pessoas reagiram à tua publicação, quantas pessoas comentaram, quantas pessoas compartilharam, clicaram, enfim. Tudo isso está dentro da métrica de envolvimento. Se o teu objetivo é a instalação do aplicativo, o teu resultado, consequentemente, vai ser quantas instalações de aplicativo você conseguiu. E daí por diante, tá? Então, a gente só precisa entender que tudo nasce nessa etapa, tudo nasce em objetivo, que é o que a gente chama de objetivo de campanha. Depois disso, se desdobra para a definição de público, ou seja, quem vão ser as pessoas que serão impactadas por essa campanha que você está criando. Depois, né, você vai fazer a definição de programação, ou seja, por quanto tempo essa campanha ela vai estar rodando? Vai ser durante janeiro, vai ser durante 2 meses, vai ser no primeiro semestre. É você quem define. Depois, a gente vai fazer a definição de orçamento, ou seja, quanto de investimento eu estou disposto a colocar nessa campanha para conseguir esse objetivo para essas pessoas nesse período.
tá? E depois, por último, e não menos importante, você vai fazer a definição do teu criativo, ou seja, qual vai ser a cara do teu anúncio? Vai ser uma foto, vai ser um vídeo, vai ser um carrossel, qual vai ser o link, qual vai ser o texto, qual vai ser o botão de ação? Isso é definido na última etapa da criação da tua campanha, tá? A primeira etapa, e aí eu diria que a mais importante, é a definição do teu objetivo, que é com base nessa definição de objetivo que o restante do teu fluxo de criação, ele vai se comportar. Então, se você escolhe, por exemplo, que você quer trabalhar com alcance, na hora que você chegar lá, na hora de definir o teu orçamento, que fica um pouco mais abaixo, né, fica em um momento que vem depois da definição de objetivo, ele vai te permitir trabalhar, por exemplo, somente com você pagando por impressão, ou seja, somente CPM. Por quê? O alcance, né, esse objetivo de alcance, ele não permite que você trabalhe com CPC, que seria o custo por clique. Então, é o teu objetivo quem vai mandar em como a tua estrutura de campanha ela vai ser. Tá? Então, por isso, né, também é uma das etapas mais importantes. Todos esses objetivos que a gente está vendo aí na tela, eles são habilitados e são permitidos para que você rode anúncios dentro do Facebook. E também, todos os objetivos que estão na tela, eles aceitam o Instagram, o feed do Instagram, tá? Onde a gente consome as publicações, como o local para você colocar o teu anúncio. Então, pode-se dizer que todos os objetivos que estão aqui são aceitos tanto no feed do Facebook quanto no feed do Instagram. Um recadinho, galera. Caso vocês tenham alguma dúvida ou não entendam alguma coisa, né, de maneira 100%, a gente tem aí na página onde vocês estão assistindo um campozinho para vocês mandarem comentários, para vocês mandarem dúvidas. Fiquem à vontade para colocar as dúvidas de vocês aí, que no final a gente vai ler as dúvidas que foram colocadas e a gente vai respondendo uma a uma, tá? E como o webinar ele vai estar disponível depois, mesmo depois, né, dessa gravação ao vivo, a gente vai revisitar essa página e as dúvidas que forem sendo acrescentadas, né, num segundo momento a gente vai responder também, tá? Então fiquem à vontade desde já para deixar as dúvidas de vocês. E aí também, né, tem um campo para caso vocês queiram tirar alguma dúvida sobre algum dos cursos da M2BR Academy, também fiquem super à vontade. A gente está aí com o nosso curso de formação em mídias sociais aberto, a gente tem também os cursos regulares, né, o curso de Facebook Marketing, mídias sociais também, com inscrições abertas. Caso vocês tenham qualquer dúvida sobre algum desses cursos, fiquem à vontade para colocar aí, a gente vai ajudar a vocês a decidirem aí o melhor caminho ou esclarecer qualquer dúvida sobre os cursos, beleza? Então, voltando, todos esses objetivos eles são aceitos tanto para Facebook quanto para Instagram. E quando eu falo que eu posso colocar um anúncio, por exemplo, de tráfego no Facebook, eu posso colocar um anúncio de tráfego também no Instagram, eu estou falando que o Facebook e o Instagram, eles entram como posicionamentos de anúncios, que são os lugares que eu posso rodar os meus anúncios, tá? Então, todos esses aceitam tanto o feed do Facebook quanto o feed do Instagram como posicionamento. Aí a gente vai ver que, bom, para eu trabalhar com o story do Instagram, que acaba sendo um posicionamento que está dentro do Instagram, não são todos os objetivos que são aceitos, tá? Mas para o feed do Instagram, todos esses objetivos que estão aqui, eles são aceitos e você pode trabalhar, beleza? Bom, aqueles são os objetivos e quais são as possibilidades de segmentação que a gente tem, tanto para Facebook quanto para Instagram, tá? O que a gente chama de segmentação nativa são esses critérios aí que a gente tem para poder trabalhar e conseguir segmentar os nossos anúncios. Então, eu posso trabalhar com definição de localização, ou seja, eu quero que esse anúncio apareça somente para pessoas do Rio de Janeiro. Legal, ele aceita. Eu quero que esse anúncio apareça somente para pessoas de São Paulo, sem problema nenhum. Eu quero que esse anúncio apareça para pessoas do Rio, São Paulo e Bahia. Você também pode trabalhar com essa segmentação de local. E aí você pode ir um pouco além. Você pode colocar o teu anúncio para aparecer para as pessoas que estejam morando nesses locais, para pessoas que estejam visitando esses locais recentemente, todas as pessoas que estão nesse local, independente de estarem morando ou visitando de maneira recente, tá? Tudo isso são possibilidades de segmentação de local que a gente tem para trabalhar, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu posso trabalhar também com dados demográficos, ou seja, trabalhar com informações como idade, sexo, idioma, para poder encontrar o meu público, tá? E aí também, qualquer uma das duas plataformas. Posso trabalhar com interesses, então encontrar usuários, por exemplo, que tenham interesse em mídias sociais, ou encontrar usuários que estejam, né, no campo de estudo mídias sociais, ou que estejam
trabalhando em cargos de mídias sociais. Tudo isso aí está dentro de interesse barra comportamento, né? E o comportamento vai um pouco além. Eu posso encontrar noivas do Rio de Janeiro que tenham de 18 a 35 anos, tá? Então, noivas aí é um critério de comportamento barra dado demográfico. Eu posso encontrar pessoas que tenham renda familiar entre 10 e 20 mil reais, também comportamento barra dado demográfico. Posso encontrar usuários que sejam administradores de página do Facebook, tá? Ele fornece esse critério também. Ou encontrar usuários que tenham utilizado o aplicativo de viagem na última semana, também é permitido, tá? Então eu posso usar todas essas 4 grandes segmentações e eu posso cruzar e segmentar ainda mais essas segmentações para que o público que eu vá encontrar ele seja muito mais efetivo, sejam as pessoas que de fato são importantes para o meu negócio, são importantes para a minha ação, tá? Então todos esses critérios são critérios de segmentação que a gente chama de segmentação nativa. Por que segmentação nativa? Porque qualquer anunciante, qualquer usuário que quiser trabalhar com essas segmentações, consegue. Então, se você quiser trabalhar com qualquer um, né? Eu, você, vamos conseguir, porque o Facebook ele vai fornecer esses mesmos critérios para qualquer anunciante, qualquer pessoa que esteja dentro aí lá da plataforma de anúncios do Facebook Ads, tá? Então, segmentação nativa, habilitada e permitida para qualquer usuário que tenha uma conta de anúncio. E aí já vai, né, uma dica para quem não sabe. Todos nós, por termos uma conta no Facebook, por termos um perfil no Facebook, ganhamos juntos quando esse perfil foi criado, uma conta de anúncio. Então, todos nós, caso existamos dentro do Facebook, também temos uma conta de anúncio e podemos trabalhar com essa conta de anúncio, tá? Então, todos esses critérios estão disponíveis para qualquer um de nós trabalharmos para poder rodar anúncios dentro do Facebook, beleza? Bom, falando um pouquinho agora, né, de Twitter, um overview da plataforma e depois, né, a mesma coisa que a gente fez com o Instagram e Facebook, vendo as possibilidades de segmentação e de objetivos que essa plataforma oferece. Twitter está aí com 328 milhões de usuários ativos por mês, então, obviamente, se a gente for comparar com o Facebook e o Instagram, o número ele é bem menor, tá? Não por isso ele é uma rede menos importante, é claro que ele tem bem menos usuários. A gente está falando de 328 milhões aqui, no Facebook 2 bilhões, e no Instagram, por mais que seja uma rede mais nova, já são 800 milhões de usuários ativos, tá? O Brasil foi o país em que o Twitter teve o terceiro maior crescimento em número de usuários no último ano, e isso muito alavancado por conta dos Jogos, né, dos Jogos Olímpicos que a gente teve aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro no ano passado, e aí eles sempre fazem um trabalho muito forte para esses grandes eventos, esportivos ou não. O Twitter é uma rede que, de fato, ele está de olho no que está acontecendo, não à toa você entra lá e a frasezinha que está ali no teu status para você publicar é what's happening, né, o que está acontecendo. Então, é muito a base do que está acontecendo no mundo sendo refletida ali dentro dessa rede social. Por isso, as informações elas são mais rápidas mesmo, né, são os tweets. Tem aí 140 sendo expandido para 280 caracteres, está dobrando por algumas contas. Então, é uma rede social focada em informações mais rápidas, tá? O crescimento de 18% comparado com o ano anterior, tá? Então, apesar dela não ser tão grande quanto o Facebook e o Instagram, ela tem vindo aí de um crescimento não muito expoente, mas um crescimento que está acontecendo, tá? Já são mais de 200 milhões de tweets feitos por dia, e o Twitter aí é dono do Periscope, né? Aquela rede social onde você consegue transmitir vídeos ao vivo. Tá um aplicativozinho que você instala no seu celular e você passa a ser o portador ali da notícia. Onde você tá, consegue fazer vídeos ao vivo para toda a tua rede. O Facebook ele acabou puxando essa funcionalidade também. Então, hoje, através do teu perfil do Facebook ou da tua página do Facebook, você consegue fazer essa mesma funcionalidade. Twitter também era dono do Vine. Não sei se vocês chegaram a trabalhar, a utilizar o Vine. Mas o Vine era uma rede um aplicativo onde você fazia pequenos vídeos, esses vídeos ficavam em looping, e aí você divulgava para tua rede de seguidores também. Muito semelhante com o Boomerang do Instagram. Então o Facebook acabou puxando essa funcionalidade também para dentro de uma das suas principais redes. Então talvez para muitos de vocês seja muito mais comum, né, a ouvir o Boomerang quando eu falar isso. Pequenos vídeos que ele ficam em looping, ficam repetindo e tal. Talvez o que venha na mente agora seja o Boomerang, mas, né,
foi disseminado mesmo foi pelo Vine, né, que foi uma iniciativa aí do Twitter. E é onde a zoeira rola solta, porque é onde acabam nascendo aí os principais memes, as principais coisas que, né, que acabam sendo expandidas e levadas para as outras redes, meio que no Twitter aqui o início de tudo isso. Tá? Então, por mais que não trabalhemos com o Twitter no dia a dia, é bom que a gente esteja lá dentro, para poder, pelo menos, né, ter contato com o que está acontecendo, com o que está rolando de novo, para, enfim, acabar puxando para alguma estratégia, mesmo que seja em outra rede social. Bom, possibilidades de objetivos que a gente tem dentro do Twitter, tá? Dentro do Twitter Ads. A gente pode criar campanhas para cliques ou conversões que vão acontecer no site. A gente pode criar campanha para que você ganhe mais seguidores, ou seja, para que tenham mais pessoas seguindo o teu perfil. Existem campanhas criadas para você ter mais reconhecimento de marca, ou seja, para a tua marca ser mais lembrada. Campanhas para que você tenha mais envolvimento, mais engajamento com o teu tweet, ou seja, para que as pessoas retweetem mais o que você publicou, para que as pessoas deem mais like, para que as pessoas te mandem mensagens com base na publicação que foi feita. A gente tem campanhas para visualizações de vídeo e a gente tem campanhas também de instalação ou reengajamento com o aplicativo. Tá? Então, esses são hoje os objetivos que o Twitter ele permite que a gente trabalhe enquanto anúncio. Tá? São menos objetivos do que o Facebook, mas a gente precisa levar em consideração também que a gente acaba tendo menos usuários, a gente acaba tendo menos minutos dedicados nessa rede e, consequentemente, ela acaba tendo menos informações da gente para poder disponibilizar para anunciante, ou informações das pessoas para disponibilizar para a gente enquanto anunciante também. Tá? E uma coisa, né, diferente do Twitter comparado com o Facebook é que no Twitter, né, não existe perfil de empresa ou perfil de pessoa. Todo mundo para o Twitter é igual, todo mundo para o Twitter é perfil. Tá? Então, você cria uma conta ali, muito provavelmente você vai ter a possibilidade de trabalhar com Twitter Ads, você sendo uma pessoa, por exemplo, Luiz, ou você sendo um perfil, por exemplo, o Grupo M2BR ou M2BR Academy. Tá? Eles não diferenciam esses dois grupos, como o Facebook e o LinkedIn, por exemplo, fazem. Bom, dito os objetivos, são essas as possibilidades de segmentação que a gente tem para trabalhar dentro do Twitter, tá? Então, eu posso trabalhar com segmentação por idioma, por sexo, por interesses dos usuários, por seguidor, ou seja, eu quero que esse anúncio, eu quero que essa publicação que eu estou impulsionando, que eu estou promovendo, ela apareça somente para pessoas que seguem o perfil, sei lá, do Luciano Huck. Beleza, você pode ter essa possibilidade de segmentação. Segmentação por dispositivo, ou seja, eu quero smartphone, eu quero que apareça somente em iPad, eu quero que apareça somente em tablet Android, ou somente computador. Você também tem essa possibilidade de trabalhar. Segmentação por comportamento, essa segmentação não está habilitada para Brasil ainda, por enquanto ele só permite que essa segmentação de comportamento seja trabalhada no Reino Unido, tá? Nem Estados Unidos tem ainda. Posso trabalhar com uma segmentação por público personalizado, ou seja, escolher pessoas que estejam visitando o meu site para que sejam impactadas pela minha campanha, beleza, ele vai te permitir trabalhar com isso também, através, né, de uma instalação de um códigozinho próprio do Twitter no teu site. Ou eu tenho a minha base de e-mails e quero criar uma campanha, criar um anúncio somente para as pessoas que estejam dentro dessa base de e-mails. Sem problema nenhum, você consegue subir essa base para o Twitter e trabalhar com esse público personalizado. No Facebook e no Instagram, a gente tem essa mesma funcionalidade. Segmentação por palavra-chave, você vai poder encontrar os usuários que estejam falando sobre algum tema, sobre algum assunto que você queira impactar. Então, eu quero encontrar todo mundo que esteja falando, por exemplo, sei lá, sobre Réveillon, ou sobre Carnaval, ou sobre Verão. Ele aceita esse critério de palavra-chave e você vai encontrar as pessoas que estejam comentando, falando sobre esses assuntos, citando essas palavras-chave dentro da rede social, né, dentro da plataforma Twitter. E segmentação por localização geográfica. Você pode, né, escolher lugares específicos para que a tua campanha apareça. Tá? Lembrem que sempre é importante a gente segmentar a localização, que para a gente é importante trabalhar, porque a gente vai estar pagando pela entrega. Então, é importante que a gente esteja entregando naqueles lugares que seja mais pertinente, que faça sentido a gente estar aparecendo. Beleza? Então, esses são os critérios de segmentação do Twitter que podem ser utilizados para poder, né, atingir esses objetivos aqui que a gente tem. Ok? LinkedIn. A gente tem aí 106 milhões de usuários ativos por mês, tá? O Brasil já é o terceiro lugar no ranking do LinkedIn. A gente atualmente só perde para Estados Unidos e Índia,
Tá? A participação de mulheres aumentou de 31% para 45% no último ano aqui no Brasil. Então, para efeitos de comparação, no Facebook a gente tem aí 57% de perfis sendo mulheres e 43% sendo homens. E aí a gente está vendo esse equilíbrio no LinkedIn. É muito provável que daqui a algum tempo a gente veja o número de perfis femininos crescendo, né, acabando superando o número de perfis masculinos. Ganha 2 novos usuários a cada segundo, de maneira mundial, e foi comprado recentemente pela Microsoft aí por 26 bilhões de dólares. Então, hoje o LinkedIn é uma empresa que pertence aí ao grupo Microsoft. Tá? O LinkedIn é uma rede que ela é focada mais no universo profissional, né? Profissional / educacional. Então, o que vai diferenciar o LinkedIn, né, de Facebook ou Instagram, por exemplo, ou do próprio Twitter? É que as informações que a gente tem para poder trabalhar com as segmentações aqui, elas são diferentes da que a gente tem no Facebook da vida, por exemplo, tá? E elas acabam sendo, né, ligado ao lado profissional, ao lado educacional, mais efetivas do que o Facebook, do que o Instagram. Por quê? O LinkedIn é como se fosse o nosso currículo online. Então, sempre que acontece alguma coisa na nossa carreira ou alguma coisa que a gente esteja estudando, a gente tende a atualizar o LinkedIn com uma certa frequência, que a gente não faz no Facebook. Então, nem sempre que a gente se forma em algum curso ou conclui alguma graduação, alguma certificação, a gente vai lá e atualiza essa informação no Facebook. Mas aqui no LinkedIn, por ser a nossa vitrine para o mercado, a gente tende a atualizar essas informações. Por isso, os critérios de segmentações aqui, eles são muito mais ligados para o lado profissional, para o lado educacional. Então, a gente vai ver aqui que as segmentações que a gente tem aqui são segmentações que a gente ou não tem nas redes que a gente viu até agora, ou quando a gente tem, elas acabam sendo menos corretas nas outras redes, porque a gente simplesmente não se importa muito em atualizar algum desses critérios lá. Então, eu posso trabalhar com segmentações no LinkedIn de localidade, ou seja, eu posso trabalhar com países, estados e cidades específicas, tá? Por enquanto não dá para a gente trabalhar com bairros ainda. Isso muito por conta do número de usuários que ele tem, tá? Então, como a gente tem aqui 106 milhões de usuários ativos, comparando, né, de todos que a gente viu até agora, é o menor número. No Facebook a gente tinha 2 bilhões, no Instagram 800 milhões, no Twitter 320 milhões, no LinkedIn a gente caiu para cerca de 100 milhões de usuários ativos, então é bem menor, tá? Então não dá para a gente colocar localidades muito específicas, porque senão ele acaba não tendo volume de usuários nessa região, e aí acaba não fazendo muito sentido, porque a tua campanha ela não vai conseguir ser exibida. Tá? Então, localidade é uma coisa que é comum para qualquer uma das redes que a gente viu até aqui. Além disso, a gente pode segmentar por nome da empresa, setor da empresa, tamanho da empresa, cargo do usuário, função do usuário, nível de experiência desse usuário, instituições de ensino dessa pessoa, área de estudo que esse usuário está estudando, já tem estudado, diplomas que esse usuário tenha, competência do usuário, grupos que essa pessoa participa, gênero, né, masculino, feminino do usuário, idade que essa pessoa tem, ano de experiência que esse usuário tem, seguidores de determinada empresa e conexões da empresa, tá? Então, essas são as possibilidades que a gente tem para poder trabalhar com segmentações dentro do LinkedIn. Tá? Então, se eu quiser, por exemplo, encontrar usuários que estejam trabalhando na Citroën, beleza, eu consigo. Estejam trabalhando na Peugeot, estejam trabalhando no Grupo M2BR. São segmentações que ele vai te permitir trabalhar, porque, né, são nomes de empresas. Mas aí eu posso ir além. Eu quero encontrar somente diretores de marketing no Brasil. Beleza, você vai conseguir. Eu quero encontrar somente diretores de operação, eu quero encontrar somente analistas de social media. Tudo isso é critério de segmentação profissional que você consegue trabalhar. Ou mais do que isso, eu quero encontrar não usuários que tenham interesse em mídias sociais, que foi o que a gente comentou, né, lá no critério quando a gente estava falando do Facebook e do Instagram. Mas eu quero encontrar usuários que tenham a competência em social media. Beleza, no LinkedIn eu consigo. Eu quero encontrar usuários que tenham competência em Google AdWords, em Google Analytics. Também são informações que a gente consegue trabalhar e consegue encontrar aí dentro, utilizando o LinkedIn como rede para se trabalhar, tá?
Além disso, você vai poder cruzar essas segmentações com essas outras que a gente tem aí. Então, né, agora fazendo aí um compilado, um exemplo do que a gente pode fazer. Quero encontrar usuários do Rio de Janeiro que sejam diretores de marketing e que tenham experiência com o Google Analytics, que tenham certificações do Google AdWords. São possibilidades de segmentações que você consegue trabalhar e você consegue colocar o LinkedIn para encontrar. Aí só vale um pequeno adendo, né? Como a gente tem um número mais limitado de usuários aqui nessa rede, quando a gente começa a segmentar muito, as pessoas que a gente vai encontrar, o grupo de usuários que a gente vai encontrar, é possível que ele fique um grupo muito restrito, muito limitado, de maneira muito rápida. Por quê? Porque você vai segmentando, né? Bom, eu tenho 106 milhões de usuários ativos, mas eu não quero os 106 milhões de usuários. Eu quero, desses 106 milhões de usuários, usuários que estejam no Rio de Janeiro e que tenham de 25 a 35 anos e que sejam diretores de marketing e tenham experiência com o Google Analytics. São segmentações que ele te permite trabalhar, você vai conseguir encontrar, só que se a tua estimativa de público ela ficar menor do que 500 usuários, você não consegue rodar anúncio para esse grupo de usuários que você está trabalhando. Tá? Isso porque o público ele vai ficar muito limitado. O público ficando muito limitado, é possível que ele não consiga encontrar essas pessoas, que essas pessoas não estejam disponíveis para poder serem impactadas pelo teu anúncio. Tá? Então, quando o teu público, quando a estimativa do teu público ela é muito restrita, ele vai te dar um alerta, olha, o teu público está muito pequeno, você não pode, você precisa colocar, né, critérios mais abertos para que eu consiga encontrar esses usuários e impactar com a tua comunicação, impactar com o teu anúncio. Tá? Então, nem sempre você vai conseguir fazer aquela segmentação mega específica, simplesmente porque isso vai ter uma consequência direta no número de usuários que você vai poder encontrar dentro dessa rede, beleza? Então, se a gente fosse fazer aqui uma grande revisão de segmentações dessas redes. Facebook e Instagram, quando você precisa trabalhar com comportamentos e interesses. Twitter, quando você precisa encontrar usuários, ou quando você quer encontrar usuários com base no que está acontecendo no mundo real. Seja impactar usuários que estejam falando sobre determinado assunto, tenham interesse sobre determinado assunto, ou estejam seguindo determinado perfil. LinkedIn, quando você for trabalhar com segmentações que você precisa encontrar o usuário através de segmentações educacionais e profissionais, beleza? Lembrando, mais uma vez, que aí na paginazinha do nosso webinar você tem o campo, vocês vão ter o campo de dúvidas, né, ou de comentários, então podem deixar aí que no final a gente vai e puxa essas dúvidas, esses comentários para a gente poder resolver e responder junto, beleza? Vamos lá. Bom, falamos sobre as possibilidades de segmentação que a gente tem no LinkedIn, e aí, né, o que a gente tem de objetivo e de formato para poder trabalhar ali dentro? A gente tem basicamente 3 formatos, 3 objetivos para poder trabalhar. O primeiro é o Sponsored Content, né, ou o conteúdo patrocinado. Esse tipo de campanha, ela foi criada para que você consiga envolver as pessoas que você está impactando e para que você consiga levar mais pessoas para a tua company page, né? Ou seja, para a tua página dentro do LinkedIn, para a página da tua empresa dentro do LinkedIn. Tá? Então, o Sponsored Content ele é totalmente focado em você conseguir envolver usuários e ganhar mais seguidores para a tua página. Beleza? A gente tem o Text Ads, tá? O Text Ads é aquele formato que vai ficar geralmente na coluna direita do LinkedIn para desktop e no topo da página também. Tá? E esse objetivo, esse formato, né, barra objetivo, ele é muito para quando você quer levar usuários para fora do universo LinkedIn. Ou seja, quando você quer direcionar para um site que não é dentro do ambiente do LinkedIn. Então, não é quero levar usuários para minha página do LinkedIn, não. Quero levar usuários para o meu site, para que eles cheguem no meu site e realizem alguma ação, sejam impactados, né, que eles façam alguma coisa, né, dentro do meu site, tá? Então, o Text Ads ele é com foco em levar o usuário para fora do LinkedIn, tá? Para algum outro site. E o Sponsored E-mail, tá? É um dos formatos aí, um dos novos formatos do LinkedIn. É uma campanha onde você vai criar e vai entregar para o usuário o teu anúncio, né? O teu anúncio ele vai ser basicamente uma mensagem privada. Ele vai ser um e-mail do LinkedIn, né? O que eles chamam de e-mail. Então, o usuário, dentro da caixa de entrada dele, ele vai receber
o texto que você criou, né, a tua mensagenzinha, e o legal é que isso você acaba conseguindo encontrar não, né, mas impactar de maneira diferenciada o teu usuário, porque ele não vai ver um anúncio teu quando ele estiver navegando pelo LinkedIn. Vai chegar uma mensagenzinha, uma notificação para a caixa de mensagem dele, do LinkedIn, e aí é bem possível que ele venha ler a tua mensagem. E aí você sempre se preocupando em trabalhar com uma mensagem que ela seja mais leve, que ela seja mais rápida, que ela seja mais fluida, para que, né, já que você conseguiu chamar a atenção do usuário, o usuário ele consiga, de fato, receber aquilo que você disse, tá? E consiga realizar aquela ação que você colocou. E aí você pode colocar um link de destino no meio da tua mensagem, colocar um hiperlinkzinho, talvez apontando para um local onde você queira, né, que o usuário faça alguma ação, né, levar para o teu site, levar para alguma página específica de produto, ou de serviço, ou de matrícula, ou de inscrição, enfim, seja lá qual for o teu objetivo, para que o usuário ele realize essa ação, tá? Então, esses são os 3 formatos / objetivos que estão aí disponíveis aí para a maior parte das contas do LinkedIn. E o LinkedIn, semelhante ao Facebook, ele tem diferenciação entre perfil de pessoa e perfil de página para se trabalhar, tá? Então, quando a gente está falando de empresa, é o que a gente chama de company page. Quando a gente fala de usuário, é o que a gente chama de perfil de pessoa mesmo, tá? Semelhante ao que o Facebook tem. Beleza? Então, esses foram as segmentações e objetivos que a gente tem dentro dessas 4 principais plataformas, tá? Acho que deu para a gente, né, fazer uma revisão boa desse conteúdo. Agora a gente vai ver se a gente tem alguma dúvida. Se vocês deixaram alguma dúvida, vou dar aí um minutinho para caso alguém não tenha mandado e queira mandar ainda, poder mandar, fique à vontade, tá? E se por acaso alguém estiver assistindo o webinar não ao vivo, né, o gravado, e quiser deixar dúvida e tiver alguma dúvida, pode deixar aí na nossa página, sem nenhum problema, que a gente vai continuar revisando e continuar respondendo, tá? Enquanto vocês deixam as dúvidas de vocês, queria falar um pouquinho sobre o nosso curso de formação em mídias sociais, tá? Esse curso que, todo esse conteúdo que a gente viu aqui, ele está inserido nesse curso de formação, só que a gente falou isso, sei lá, por 30 minutos, por 25 minutos, tá? Não sei ao certo. O nosso curso de formação, ele é um pouquinho maior, de leve, ele não tem 30 minutos ou 1 hora, ele é um curso composto por 72 horas de aula, tá? Então, isso que a gente viu aqui, ele está inserido dentro do curso, só que ele vai muito além. Esse nosso curso de formação em mídias sociais, ele é um curso que ele começa desde o início do trabalho, né, das coisas que você precisa para ser um profissional, para trabalhar com mídias sociais, tá? Então, ele vai falar sobre o marketing digital, ele vai falar sobre planejamento de campanha, ele vai falar sobre planejamento estratégico, ele vai falar sobre marketing de conteúdo, ele vai falar sobre gestão de crise, ele vai falar sobre anúncios nas redes sociais, ele vai falar sobre o universo das redes sociais como um todo. Então, aula após aula, você vai passando por todo o universo de mídias sociais e muito além disso, tudo aquilo que tiver de alguma maneira ligada ao universo de mídias sociais, a gente vai estar abordando e trabalhando nesse curso. Então, a gente tem aí diversos professores especialistas em várias áreas desse universo que compõem mídias sociais. Então, você vai ter aula com o professor de planejamento estratégico, vai ter aula com o professor para anúncios em redes sociais, vai ter aula com o professor de marketing de conteúdo, vai ter aula com o professor que vai falar sobre gestão de crise, você vai ter empresas fictícias onde vocês vão trabalhar desde a primeira aula e vão desenvolver essas empresas, todo o plano de comunicação, vão trabalhar com crises nessas empresas. Ou seja, a ideia é que você entre no curso sabendo que, né, você vai sair daqui passando por várias partes do mundo que envolve mídias sociais, tá? Então, mesmo lá no início, né, os planejamentos estratégicos nascendo, a implementação, qual vai ser o conteúdo trabalhado nessas redes, o porquê impulsionar, como impulsionar, quais anúncios fazer, quais são as possibilidades, quais são os públicos, quais são os comportamentos, e aí vai ter toda uma formulação de trabalho. A gente vai ter uma aula que vai ser
focada somente, né, na elaboração desse trabalho, e aí vai ter a apresentação desse trabalho também para uma banca, para uma galera que vai poder analisar junto com vocês o desenvolvimento de vocês durante todo o curso. Enfim, é um curso que ele vem para ser um curso muito completo, não é aquela coisa superficial de o Facebook tem 2 bilhões de usuários e aí é basicamente isso, vamos para o próximo assunto. Não, a gente vai muito a fundo, tá? A gente vai muito além do que somente números, a gente vai em como trabalhar esses números, o porquê trabalhar, em quem trabalhar, como trabalhar, tá? E por isso a gente viu que era interessante a gente envolver todos esses assuntos aí que a gente tem e fazer disso uma grande formação, né? Até então, é o maior curso que a M2BR Academy já fez, junto com formação de Google Marketing, que também tem 72 horas de aula. O legal do curso é que ele começa em janeiro e termina em janeiro, então você não vai ficar se estendendo um grande período aí preso, entre aspas, né, com o curso. Então ele começa na segunda semana de janeiro e termina no último dia de janeiro, então em fevereiro você já está livre para poder curtir o carnaval e aproveitar ainda o restantezinho das férias que você tem, e muito focado também para aproveitar e você otimizar esse teu período de férias, né, onde você vai estar aprendendo alguma coisa que a gente sabe ainda está muito carente nas faculdades, não está tão a fundo assim esse universo de marketing digital, principalmente de mídias sociais. A gente não tem tantas disciplinas ainda ou tanta gente do mercado. A ideia é que esse curso ele venha para complementar o que você já está vendo na faculdade, ou caso você já trabalhe com isso, já trabalhe em alguma empresa e de alguma forma já esteja ligado com esse universo de mídias sociais, ele vai vir muito a acrescentar, a te dar mais insights, a te dar mais insumos para você de fato melhorar o que você já vem fazendo e para que você, enfim, seja um profissional cada vez mais completo. A gente sabe que com mídia social, que com marketing digital, as coisas acontecem muito rápido, as coisas mudam muito rápido e aí a gente precisa estar preparado para essas coisas, para o que está acontecendo. Tá? Dúvidas sobre curso de formação em mídias sociais, vocês vão ter no nosso site, m2bracademy.com, academy.m2br.com, esse é o nosso site. Se você jogar M2BR Academy no Google também, vai ser um dos principais resultados, um dos primeiros resultados. Lá tem toda a ementa, todos os professores, carga horária, local de realização, quando começa, quando termina, e aí tem também lá o campo para vocês, caso queiram tirar alguma dúvida sobre os cursos, vocês podem falar comigo, tá? Eu mesmo aí recebo as dúvidas enfim, comentários da M2BR Academy. A Ingrid está aqui para ajudar vocês também, tem o Lucas, tem o Ricardo, tem uma galera que está pronta para poder ajudar vocês a tomar a decisão certa, a escolher o curso certo, e é muito isso que a gente quer, que esse curso ele venha contribuir para o aprendizado, para a especialização, para o crescimento profissional de vocês. Beleza? Então, espero vê-los muito em breve aí nesses nossos cursos de formação, principalmente no curso de mídias sociais, onde eu vou estar lá dando algumas aulas também, tá? E o curso, ele foi muito pensado para isso, para que vocês, né, tenham um aprendizado, tenham uma vivência mais próxima e mais prática de tudo que envolve aí mídias sociais. Beleza? Então, deixa eu computar aqui no nosso computadorzinho para ver se tem alguma dúvida. Nenhuma dúvida significa que todo mundo, né, aprendeu tudo, eu expliquei muito bem, então de nada, galera. Caso tenha alguma dúvida, algum insight, podem deixar aí nos comentários, beleza? Que a gente vai ter o maior prazer em responder. E espero vê-los em breve aqui na M2BR Academy. Valeu, galera. Deixa eu só fechar aqui. Vamos lá. E até a próxima, galera. Grande abraço.